No Fique Bem de hoje, o papo vai ser introdução alimentar e eu trouxe a Beatriz Lan, que é médica e pediatra. E olha, eu também sou pediatra, mas eu já aprendi com a Beatriz horrores aqui. Você não pode, né, deixar de assistir. Fica aqui, fique bem. Pois é, Beatriz, introdução alimentar. O que é isso? O que mudou nos últimos meses, anos para cá? Então, a introdução alimentar é quando você começa a alimentação complementar do bebê. Ou seja, o leite materno vai diminuindo, vai introduzindo outras coisas. Isso, e essa alimentação continua sendo uma alimentação complementar. A fonte principal de nutrientes ainda é o seio materno. E essa obrigatoriedade do seio, ou orientação de predominância de leite materno ou exclusividade, continua sendo até o 6º mês, Sim. sendo possível. E de 6º mês em diante, continua leite materno e mais a introdução que você trabalha em cima disso. Isso, depois de 6 meses, quando a criança já tem os marcos de desenvolvimento, O que seria esses marcos de desenvolvimento? ela precisa já conseguir ficar sentadinha e ela diminui o reflexo de protusão de língua. É um reflexo que a criança coloca a língua para fora e ela empurra o alimento para fora. Ou seja, que a mãe dizia, ele não gosta disso, não gosta daquilo, na verdade não gostava, vai o reflexo e acaba rotulando a criança como não gostar. Né? Exatamente, Certo. na verdade é só um reflexo e por volta dos 6 meses esse reflexo começa a diminuir. Certo. E aí a criança consegue aceitar, mastigar e engolir esse alimento. E o que mudou de uma forma mais marcante na questão da introdução alimentar? Porque, veja bem, na época que você não fazia leite materno exclusivo, se dizia, papa de frutas ou suco de frutas com 3 meses, depois a papa de legumes com 3 meses e meio, 4. Isso mudou totalmente. Então, aquela mãe que faz leite materno exclusivo até o 6º mês, e quem não faz, porque teve alguma contraindicação, faz suas formas infantis especializadas, especiais, até o 6º mês, só do 6º mês em diante que introduz novos alimentos. Isso. E como é que é esse teu dia a dia, né? O que mais mudou nos últimos anos para cá é a questão do suco. Certo. Antigamente a gente começava a introdução alimentar com um suco e hoje a gente não oferece mais o suco nesse primeiro ano de idade. E a gente não oferece porque quando você espreme a fruta, você quebra a fibra. E aí você está oferecendo só água com açúcar, Sim. que é a frutose da fruta. Certo. E aí você não tem a fibra que vai ajudar nessa metabolização dessa frutose. E além disso, a fruta serve como um treinamento da boquinha da criança para ela conseguir mastigar e engolir os outros alimentos. Então, quando você oferece um suco, que é um líquido, ele escorrega e desce fácil. Entendi. Então, você não está treinando a criança. Claro, claro. O Brasil, ele segue uma orientação, que é a orientação da Academia Americana, em que a gente começa com o alimento, com a fruta, para treinar essa mastigação, porque o paladar doce é um paladar inato, a gente nasce com esse paladar. Então é muito mais fácil da criança aceitar essa fruta e com isso aprender a mastigar e engolir do que a comida de sal, que também é outra controvérsia. Quando eu fazia pediatria, muitos anos atrás, o que eu dizia? Eu dizia assim, olha, quando fosse introduzir os legumes, pega mais legumes mais docinhos, tipo abóbora, batata doce, a cenoura, que eram legumes mais doces, orientava para não colocar sal, usava o mínimo, né, de gordura, geralmente um óleo mais... Como é que está essa questão da papa de legumes? Como é que você introduz? Então, isso é uma coisa bem importante da gente falar, Tá. porque a gente precisa ter os 5 itens no prato. A gente precisa ter um elemento de cada grupo alimentar. E muita gente não sabe quais são os grupos alimentares, Certo. né? Então, quando a gente fala em cada grupo, a gente tem que falar das leguminosas, que são feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, as carnes e ovos, e aí pode entrar sim uma carne de porco, peixe, ovo. Mesmo antes de 1 ano de idade. Sim, Tá. Outra coisa importante é que a janela imunológica ideal para você introduzir um alimento é entre 6 e 9 meses. Certo. Então, antigamente a gente esperava para introduzir alguns alimentos e hoje a gente já sabe que não. Olha só, outra mudança. Quem me assistiu, quem me viu consultando 30 anos atrás, na época estava certo, tá? Mas mudou tudo e a Beatriz está trazendo essas Mudou novidades tudo, pra gente. É verdade. Hoje a gente sabe que não pode introduzir muito antes, mas também não pode demorar muito para introduzir. Então você precisa introduzir um elemento de cada grupo. Então eu falei das leguminosas, das carnes, tem os cereais e os tubérculos, e aí cereal é arroz, milho,
E tubérculo são aqueles legumes que crescem para dentro da Sim, terra, né? batata, Mandioca, batata, acará, aipim, os legumes e as verduras. As verduras são aqueles que a gente come a folha. Certo. Então, é o brócolis, a couve-flor, o espinafre e E os aí, nesse legumes. caso, você orienta as folhas que vão ao fogo, ou você Sim. também dá folhas No primeiro natura? ano de vida, a gente não deve oferecer alimentos crus à criança, né? Exceto as frutas. Então, essas folhas vão ser cozidas. Então, você, por exemplo, não vai dar um alface, mas vai dar um espinafre, Sim, né? claro, uma bertalha. Bertalha. Então, eu fico imaginando que você... Porque assim, eu sou um adulto que como muito bem, como de tudo. Eu não tenho nenhuma restrição alimentar, como desloque, como realmente tudo. Eu até gosto dos legumes, daquele prato bem colorido, né? Mas quando você vai fazer isso numa criança, eu via isso como pediatra, que o grande problema é a própria família, né? Que não comia as coisas. Ela tinha uma grande restrição alimentar, era meio ruim de comer. E o pediatra tem esse papel de influenciar, né? Você faz isso também? Sim, isso continua sendo um grande problema. A gente tem hoje a geração de pais e mães, é a geração do alimento ultraprocessado, né? E aí, quando o bebê nasce, a família quer uma alimentação mais saudável, não só para o bebê, mas a família toda acaba ganhando, Você né? consegue, você vai na casa da pessoa, você tem esse trabalho, né, dessa consultoria, que eu acho bem legal. Ela vai na casa das pessoas, ensina, acho que olha lá o que tem para fazer, quais são os legumes. Você chega a fazer feira com a pessoa ou não? Na verdade, eu oriento que eles comprem um item de cada grupo alimentar. E a gente monta todo um cardápio de uma semana, né, além de toda a teoria da introdução alimentar. Claro. E aí eu vejo quais são os utensílios que a pessoa tem em casa, e aí oriento os melhores utensílios para serem na preparação da comida. Vejo qual é o tipo de óleo que a família usa. Isso, tem uma orientação de não usar panela de alumínio? Tem isso também? Você não o ideal é que a gente use panela de inox. Esse é o nosso ideal. Tá. Mas se a gente não puder, aí a gente tenta uma panela de teflon, mas aquela novinha, não pode ser aquela que já soltou um monte de coisinha lá. Vocês têm toda uma ciência por trás de fazer comida para criança, sempre voltada para a promoção de uma alimentação saudável, introdução de alimentos saudáveis, não só para a criança, mas para a família também. Sim, e aí com isso a família toda consegue comer melhor, né? E o que eu tento mostrar na minha consultoria é que a alimentação pode ser gostosa. Pode ter legume, verdura e pode ser gostoso. Não precisa ser aquela coisa de só cozidinho na água, sem sabor de nada. Legal, Bia. Obrigado por ter vindo. Espero ter você outras vezes. Eu gostei muito dessa tua ideia, dessa tua introdução dos novos alimentos, como você faz. Obrigado mesmo. Obrigada, professor. Ó, Obrigada. fique aqui, fique bem. Espero que vocês sigam essas dicas, tá? São preciosíssimas. Um abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.